Boa noite a todos. Sou Gabriela Maria, orientanda de iniciação científica da professora doutora Marileia Chaves Andrade, e o tema da nossa quinta reunião é Plataforma Lattes, Currículo e Grupo de Pesquisa. Essa apresentação contará com uma breve introdução sobre o assunto. Em seguida, irei expor a interface da plataforma Lattes, bem como do currículo Lattes, demonstrando a criação de um novo currículo e como realizar as atualizações. Posteriormente, explicarei mais sobre o diretório dos grupos de pesquisa e, por fim, as considerações finais e referências. Então, o que é a plataforma Lattes? Ela foi elaborada em 1999 pelo esforço das entidades CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que atualmente inclui a inovação, a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que está vinculado ao Ministério da Educação. E essa plataforma recebeu esse nome em homenagem ao físico brasileiro César Mansueto Giulio Lattes, que podemos ver na imagem ao lado, que foi um dos maiores cientistas do país e um ícone na produção científica a nível mundial. Então, o lançamento da plataforma Lattes teve como finalidade ser um sistema único, que conseguisse padronizar a base de dados, tanto de currículos, de instituições e também de grupos de pesquisa, para auxiliar as agências de fomento, além de conseguir fornecer dados estatísticos sobre a distribuição da pesquisa científica aqui no Brasil. Mas como desde o seu lançamento o sistema ele vem ampliando seu alcance, especialmente por causa do desenvolvimento e do uso da internet, atualmente ele é empregado como um instrumento mesmo de informação e análise tanto de pesquisadores, de docentes e também de discentes por diversas instituições. A plataforma Lattes, ela então vai servir como um subsídio, tanto para o planejamento, para a gestão e para a operacionalização das agências de fomento nacional, das mais diversas universidades, das fundações de apoio à ciência e tecnologia e também aos centros de pesquisa e institutos de pesquisa, sendo que então seus dados eles vão ser utilizados para fazer uma avaliação da competência de candidatos à obtenção de bolsas e auxílios de iniciação científica durante a graduação, mas também bolsas e auxílios nos programas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado e também de pós-doutorado. Além disso, os dados presentes na plataforma Lattes são usados para a seleção de consultores, de membros de comitês e de grupos assessores, e como eu já tinha falado, é utilizado para avaliar a pesquisa durante a graduação e também durante a pós-graduação aqui no país. E é interessante pontuar que, apesar da plataforma Lattes ela ser brasileira, por causa do seu constante aprimoramento durante os anos, fez com que fosse criada uma versão em língua espanhola do currículo Lattes, no final mais ou menos de 2002. E isso foi uma ação conjunta do CNPq com a Biblioteca Virtual em Saúde e também com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o objetivo de padronizar as informações na área científica e tecnológica entre alguns países, dentre eles, o Brasil, mas também a Colômbia, o Equador, o Chile, o Peru, a Argentina e também Portugal e Moçambique. Para acessar a plataforma Lattes, nós podemos ir no endereço eletrônico lattes.cnpq.br ou então pesquisar no Google plataforma Lattes. E essa vai ser a visão inicial da plataforma, que tem uma interface bastante intuitiva. Falando um pouco dos componentes dessa página inicial, nós temos sobre a plataforma, que vai ter um breve histórico da criação da plataforma, bem como os objetivos. Em dados e em estatística, nós temos informações sobre a produção científica e tecnológica, que é feita em formato de gráficos e também de tabelas, que podem ser divididos pela região, pela instituição e também por sexo e idade. Então, o usuário ele consegue escolher entre obter as informações sobre mestres, sobre doutores ou então sobre o tipo de atividade
que é desenvolvida, então, sobre a pesquisa, sobre o ensino, então atividades administrativas, ou ele consegue ainda focar em uma região, em algum estado. E o último censo, que foi realizado pela plataforma Lattes, foi feito em 2016, e de acordo com eles, existem cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões, né, de currículos cadastrados na plataforma, sendo que destes, mais de 1 milhão vão corresponder a currículos de estudantes, tanto durante a graduação, quanto mestrandos, doutorandos e também nas mais diversas especializações, mostrando então a grande utilização da plataforma para esse fim. Voltando na página inicial, nós temos ainda os acordos institucionais, que essa aba vai informar sobre os acordos realizados pela CNPq, que visaram ampliar a visibilidade, a confiabilidade e a utilidade das suas informações presentes nessa plataforma. Então, é possível o acesso, a partir do currículo do pesquisador, a um acervo muito grande das suas informações científicas, que nós vamos ver posteriormente como isso funciona. Mas o exemplo de algumas instituições que fizeram esse vínculo com o CNPq vão incluir a Cielo, a Lilacs, o Scopus e as mais diversas bases de dados de universidades. Nós temos também a extração de dados, que é uma opção disponibilizada às instituições para ter uma forma de extrair dados da plataforma Lattes por uma ferramenta própria. Nós temos também outras bases que vai ter a sugestão de bases de currículos internacionais, como por exemplo do Japão. E em ajuda nós temos vários módulos com instruções de como utilizar, de como atualizar o currículo Lattes e também das outras funcionalidades da plataforma, além de contar com uma seção também de perguntas frequentes. Então é interessante qualquer tipo de dúvida ou dificuldade em fazer alguma atualização ou cadastro na plataforma, consultar essa barra de ajuda. Agora, nesse acesso direto, que é uma coluna onde a gente consegue acessar as principais ferramentas mesmo da plataforma. Então, aqui nós temos tanto buscar, como atualizar e cadastrar um novo currículo, que eu vou explicar posteriormente como deve ser feito. Nós temos também como acessar o diretório de instituições, que é um local de armazenamento de informações sobre as universidades, sobre os institutos de pesquisa, empresas, também organizações não governamentais, que estabelecem algum tipo de relação com o CNPq, também onde estão presentes os grupos de pesquisa. Então, quando a gente clica em qualquer um dessas opções de buscar, atualizar ou cadastrar, nós vamos ser redirecionados para o CAD, que é o Cadastro de Informações Institucionais, onde a gente consegue pesquisar a instituição pelo nome, pela sigla ou pelo CNPJ, como aqui, por exemplo, eu usei a Unimontes, e consultar qual que é a situação dessa instituição na plataforma. Como a gente vê aqui, a situação da Unimontes é ativa. Voltando na página inicial, a gente ainda tem no acesso direto como consultar o diretório dos grupos de pesquisa, que vai ser melhor discutido durante a apresentação. Agora, falando sobre o currículo Lattes, antes de tudo é importante falarmos sobre o currículum vitae, que vai ser uma expressão latina que significa carreira ou curso de vida. Ou seja, vai ser todo esse conjunto de dados, tanto de um estudante, de um profissional, quanto de algum candidato a algum cargo, que vai fornecer essa visão ampla e geral da pessoa. Então, vai incluir o nome, a idade, o estado civil, qual que é a situação acadêmica dos estudos, diplomas, obras, artigos publicados e todas as outras atividades, sendo que essas informações elas têm que ter um conteúdo preciso e verdadeiro. Então, o currículo Lattes nada mais vai ser do que uma versão do currículo vitae que vai estar disponível dentro da plataforma Lattes, que vai ser utilizado para padronizar, para registrar, para avaliar e para acompanhar a carreira tanto de estudantes, de professores, de pesquisadores, cientistas. Então, vai permitir consultar e conhecer qual que vai ser a atuação acadêmica e também profissional desses usuários. O currículo Lattes, ele é pré-requisito para inscrição em vários editais, em vários programas de graduação e de pós-graduação.
Ele também é utilizado para fazer um levantamento de dados pelas agências de fomento, para servir como base na implementação de políticas públicas na área da ciência, da tecnologia e da inovação, para também conseguir conceder bolsas, como eu já tinha falado, e também para fazer a avaliação de instituições e também na avaliação de programas de pós-graduação, para comprovar a produtividade e a abrangência da atividade desses cursos. Então, diante disso, a gente consegue ver a importância do currículo Lattes, que atualmente ele vai ser adotado pela maioria das instituições de fomento, de universidades e também de institutos de pesquisa. Então, aqui, voltando à página inicial da plataforma Lattes, para fazer a busca de um currículo Lattes, a gente clica, em buscar currículo, e existem duas formas de realizar uma busca. A gente pode fazer a busca simples, que é pelo nome ou pelo assunto. A gente pode utilizar as bases dos doutores ou de demais pesquisadores, conseguimos selecionar isso. Também conseguimos selecionar a nacionalidade e também nós temos diversos filtros, como por exemplo, se é bolsista de produtividade do CNPq, algum idioma específico, atuação profissional, e nós temos também as preferências, que tudo isso consegue refinar mais a busca, de acordo com os critérios que estão sendo estabelecidos por quem está fazendo essa busca, E nós temos também, voltando àquela página da busca simples, quando clicamos nesse canto direito superior, nós temos a busca avançada, que a gente consegue fazer a busca por uma palavra ou por uma expressão, incluindo os termos booleanos. Voltando aqui para a busca simples, eu fiz um exemplo aqui, pesquisando por um nome. Assim que a gente pesquisa, aparece uma janela, onde a gente seleciona, então, qual que é o currículo de interesse, e logo depois aparece essa nova janela com o texto inicial do currículo Lattes pesquisado. Então, aqui a gente vai ter a informação, nesse caso, que foi disponibilizada pela pessoa que fez o currículo. Nós vamos ver depois como fazer também. E nessa mesma janela, quando a gente clica em abrir currículo, a gente consegue acessar a versão completa do currículo. Mas também é interessante falar que nessa aba no CNPq, nós podemos ter também, verificar a rede de colaboradores desse usuário. Então, conseguimos visualizar a rede de coautores que também têm um currículo Lattes e trabalham em conjunto com esse autor pesquisado. Também a participação em algum grupo de pesquisa e também os indicadores de produção. Então, quando estiver preenchido isso no currículo Lattes do autor, vai estar disponível essas opções aqui nessa aba no CNPq. Além disso, nessa parte de outras bases, nós temos trabalhos e links do autor, que nós podemos acessar em outras bases de dados, como eu tinha comentado, como por exemplo na Cielo, no ORCID e nas mais diversas bases de dados. E também é possível entrar em contato com o usuário a partir dessa seção aqui de contato. Mas então, quando a gente clica em abrir currículo, nós vamos ser redirecionados para a página com a versão completa do currículo. E é interessante notar essa informação de que os dados cadastrais foram validados junto à Receita Federal do Brasil, mostrando o convênio que foi realizado pela CNPq junto à Receita Federal para a conferência dos dados de nome, CPF, data de nascimento e filiação, prevenindo a criação de currículos fraudulentos. Então, aqui é a página da versão completa do currículo, e quando a gente vai abaixando a página, vai ter todas as informações disponibilizadas pelo autor desse currículo. Agora, para fazer o cadastro de um novo currículo Lattes, nós devemos acessar a página inicial da plataforma e clicar nessa opção de cadastro de novo currículo. Vai abrir essa nova tela, onde a gente tem que preencher o formulário, com a nacionalidade, com um e-mail e senha, lembrando que é muito importante cadastrar um e-mail atualizado, que você tenha acesso, e é importante gravar essa senha, guardar essa senha. Na próxima aba, nós precisamos preencher as informações pessoais, como colocar uma foto de perfil, o nome e os dados pessoais de data de nascimento, país de nascimento, sexo, raça, CPF, identidade, filiação. E todos esses dados, eles não são exibidos na consulta pública. Sobre esses dados de passaporte, por exemplo, eles não são obrigatórios para concluir o cadastro. Seguindo, nós temos essa opção de inserir as informações sobre o endereço residencial ou então o endereço profissional.
Lembrando que apenas o endereço profissional ele vai ser exibido naquela busca pública, quando nós vemos a versão completa do currículo. O endereço residencial ele não fica disponível para consulta. Essa próxima aba diz respeito à formação acadêmica, tanto concluída quanto em andamento, se existir. Então, curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, bem como o nome da instituição e o ano de início e de conclusão devem ser preenchidos nessa aba. Essa quinta aba vai ser sobre a atuação profissional. Então, nós temos que preencher a instituição ou universidade, o país, o tipo de vínculo com essa instituição ou universidade, o cargo e também o tempo. Mas caso o usuário ele não tenha um vínculo atual com nenhum tipo de instituição, basta clicar na opção não, que vai conseguir prosseguir com a finalização do currículo Lattes. Então, por fim, nós temos que inserir as informações sobre a área de atuação. Quando a gente clica nessa lupa, aparece essas opções para ser selecionadas de acordo tanto com a grande área quanto com a sub-área de atuação. E por fim, nós temos as habilidades linguísticas, onde precisamos preencher informações sobre o nível de compreensão, leitura, fala e escrita de determinado idioma, sendo que o máximo são de 3 idiomas e não é obrigatório preencher essa parte de habilidades linguísticas. Então, após concluir esse preenchimento, vai aparecer um resumo desses dados inseridos para que sejam conferidos e vai solicitar a concordância com o termo de adesão da plataforma Lattes. Depois disso tudo, precisamos clicar em enviar ao CNPq, porque geralmente a plataforma leva de até 24 horas para publicar e para permitir alterações nesse currículo recém-cadastrado. Agora, sobre as atualizações no currículo Lattes. É sempre importante manter o currículo atualizado com toda e qualquer atividade que esteja relacionada à vida acadêmica e profissional do usuário. Lembrando que é essencial que você tenha um documento, seja um diploma, um certificado, uma declaração que consiga comprovar essa atividade. Então, nessa página inicial, novamente, nós vamos clicar em atualizar currículo, onde nós vamos ser redirecionados a essa página, onde devemos inserir o login, que é o CPF, ou então o e-mail, e a senha, tudo daquele cadastro que nós fizemos do currículo Lattes. Então, essa é a página principal para alterações no currículo Lattes. Nela é possível verificar o endereço para acessar o currículo vitae em questão, as últimas datas de atualização e de publicação do currículo Lattes, e também o texto inicial, que posteriormente eu vou falar como ele pode ser editado. Nós temos que essa barra superior é o menu principal, onde quando nós passamos o cursor do mouse sobre cada um desses tópicos, vai aparecer nas subdivisões, onde nós vamos inserir as informações do currículo. Nós temos também esse menu secundário, que traz algumas ferramentas e complementos. Seguindo essa ordem, nós temos como adicionar a rede de colaboradores, aqui vai criar alguns gráficos com as produções registradas no currículo. Aqui nós temos todos os autores que foram citados no currículo, todos os participantes, incluindo o número de projetos e de produções com cada um deles. Aqui é a opção de identificar o coautor, onde permite marcar os coautores citados no currículo, fazendo com que seus nomes no currículo fiquem acompanhados de um link que redireciona automaticamente para os currículos Lattes respectivos. Embaixo aqui nós temos as palavras-chave citadas nas publicações nesse currículo, nós temos também as áreas citadas e aqui a lista de instituições citadas no currículo. Aqui embaixo nós temos como vincular artigo ao periódico e aqui nós temos a seção de importação de produção, onde conseguimos importar publicações citadas em outros currículos em que o usuário em questão esteja citado como coautor. Nós temos como também gerar uma página para impressão, mas essa parte de imprimir o currículo também pode ser feita aqui no canto superior direito. E aqui, nesse penúltimo ícone, nós temos como exportar os arquivos do currículo, onde nós conseguimos escolher o formato de arquivo desejado, que também será explicado durante a apresentação,
E por fim, nós temos como importar arquivos ou então documentos para o currículo. Do lado, nós temos então esse quadro de avisos, que é sempre importante ficar de olho, porque é nele que vai aparecer lembretes, como por exemplo, que as alterações realizadas ainda não foram enviadas ao CNPq, ou então você foi incluído como coautor. Então é sempre importante verificar esse quadro de avisos. Nós temos também essa barra de atalhos, onde é possível acessar o local de inserir algumas informações no currículo de forma bem mais rápida. E por fim, nós temos esse menu superior, onde tem a opção de enviar currículo, que é sempre necessário enviar as informações para o CNPq após fazer a atualização do currículo, porque se isso não for feito, essas alterações elas não vão aparecer no currículo. Nós temos também a opção de imprimir, como eu já tinha falado, e aqui algumas opções de acessibilidade, como aumentar a fonte, retornar o tamanho para a fonte padrão e também o alto contraste. Temos também uma opção de ajuda e de sair do currículo. Falando um pouco mais agora sobre esse menu principal, nós temos que nos dados gerais vai aparecer a identificação com as informações pessoais, que geralmente não são disponibilizados ao público, como eu tinha falado, o endereço, tanto pessoal quanto profissional, e também existe a seção de colocar outras formas de contato, como mídias sociais. Temos também alterar, adicionar os idiomas, prêmios e títulos, e aqui nessa parte de texto inicial do currículo Lattes, onde pode ser customizado pelo autor. E é sempre interessante incluir um pouco da formação, da atuação e quais são os interesses de pesquisa. Em outras informações relevantes, você pode colocar informações adicionais relativas ao seu currículo que não são contempladas pelos outros menus, por exemplo, algum tipo de projeto recente ou algum apoio financeiro recebido que você gostaria de destacar. Nessa aba de formação, nós podemos atualizar e adicionar informações da formação acadêmica e da titulação, que foram preenchidas já durante o cadastro, mas caso seja necessário fazer algum tipo de atualização, então é possível colocar sobre o ensino fundamental, onde foi feito, qual o período, o ensino médio também, se fez algum ensino técnico, a graduação, especialização, então é aí que coloca a questão das residências também, mestrado, doutorado. Em relação ao pós-doutorado e à livre docência, nós temos uma opção específica, que é essa abaixo. E por fim, tem a seção de formação complementar, que vai incluir cursos, programas de aperfeiçoamento, atividades de extensão que não sejam um curso acadêmico formal. Então, eu trouxe como exemplo as ligas acadêmicas, que elas devem ser incluídas em formação complementar. Então, a gente coloca como nível extensão universitária, a instituição onde foi feita. Em curso, nós colocamos o nome, por exemplo, da liga, a carga horária e o status do curso, se está em andamento, concluído ou incompleto. Aqui o período de início e de conclusão, se tem bolsa, no caso das ligas acadêmicas não, e algumas palavras-chave sobre a liga em questão. Mas além disso, nessa formação complementar, nós também podemos colocar cursos de idiomas que foram feitos, oficinas, ou seja, tudo aquilo que seja de aperfeiçoamento da sua carreira acadêmica e profissional. A próxima aba que nós temos é de atuação. Então, em atuação profissional, vai colocar todas as experiências profissionais que foram feitas com ou sem vínculo empregatício. Então, com vínculo empregatício, nós temos a opção de servidor público ou seletista, e sem vínculo empregatício, nós temos bolsistas, monitoria, estágio obrigatório, ações de voluntariado, tudo aquilo que foi experiência profissional na sua área de atuação. Então, eu trouxe mais um exemplo aqui, que seria a questão da iniciação científica, em que o título de vínculo aqui está bolsista, o enquadramento funcional, aí que você escreve iniciação científica com a carga horária semanal e o período em que você está fazendo esse tipo de atuação, se já tiver finalizado ou não. Voltando aqui na atuação, nós temos ainda as linhas de pesquisa, em que consegue cadastrar as linhas de pesquisa ativas ou inativas,
também consegue inserir a atuação como membro de corpo editorial, como membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de agência de fomento, e também nas áreas de atuação você consegue indicar os principais campos científicos de conhecimento que estão relacionados à sua atividade profissional, sendo que podem ser colocadas até 6 áreas de atuação. Em projeto, a gente tem que inserir as informações sobre todos os projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, projetos de extensão, projetos de ensino, ou então outros. E aqui eu trouxe um pouco sobre os projetos de pesquisa. Então, quando você vai cadastrar um projeto de pesquisa que você faz parte, você tem que inserir o nome do projeto, uma breve descrição sobre o projeto em si, qual que é a situação, se está desativado, se está em andamento ou se já foi concluído, o ano de início e de fim, indicar se esse projeto é de cooperação entre uma instituição de pesquisa e uma empresa, ou se esse projeto possui potencial de inovação, de produtos, processos ou serviços, qual é a instituição e qual é o órgão ou unidade dentro dessa instituição onde está sendo feito esse projeto de pesquisa. Também deve ser falado qual é a equipe executora, os membros, orientadores, a quantidade de alunos envolvidos no projeto, qual a instituição de financiamento e várias outras informações que é possível preencher nessa aba de projetos de pesquisa. Em relação à aba de produções, nós temos que na produção bibliográfica, nós podemos incluir os artigos completos publicados em periódicos, então vai solicitar o DOI, que é o identificador de objeto digital, ou então vai solicitar o ISSN, ou então a parte do nome do periódico em que foi publicado esse artigo completo. Também vai solicitar o nome dos autores, o título do artigo, qual que é o volume, a página e o ano de publicação. Já embaixo que nós temos os artigos aceitos para publicação, vai incluir os artigos que ainda não foram publicados, mas que os autores já receberam a carta de aceitação. Por isso, você deve inserir as informações como o ano previsto para publicação e qual que é o título do periódico, então da revista em que esse artigo será publicado. Aqui nós também podemos colocar informações sobre livros e capítulos, somente os já publicados, que tenham o usuário como autor, Também textos em jornais ou revistas. E em relação aos trabalhos publicados em anais de evento, é especialmente importante publicar esses trabalhos durante a graduação e atualizar sempre o currículo com essas informações. Então, eu trouxe aqui um pouco do passo a passo de como é inserida essas informações no currículo Lattes. Então, nós podemos informar o DOI, se tiver, E tem que falar qual que é a natureza desse trabalho publicado, se é completo, se é um resumo, ou se então é um resumo expandido, qual que é o título do trabalho, qual que é também a classificação do evento, se é um evento internacional, se é um evento nacional, regional ou local, além de todas as demais informações de autores, qual que é o ano, o meio de divulgação. Caso tenha uma URL do trabalho, também é interessante que seja colocada nessa seção. Uma outra produção bibliográfica que é muito importante sempre atualizar é a apresentação de trabalho e palestra. Então, sempre que os trabalhos foram apresentados pelo pesquisador, seja por meio de pôster ou slide, em algum evento, que pode ser, então, um congresso, um seminário, um simpósio ou outros, você precisa lançar como apresentação de trabalho e palestra. Importante lembrar, de sempre lançar também a participação no evento, que eu vou falar melhor posteriormente qual que é a seção que isso deve ser preenchido. Nessa aba de produções, nós temos ainda várias outras produções, como produções técnicas de editoração, de assessoria, de consultoria, mesas redondas, ou então produções artísticas, de música, artes visuais, ou seja, existe uma variedade muito grande de produções que elas podem ser lançadas dentro do currículo Lattes. Então, é interessante sempre prestar atenção em qual desse tipo de produção você deve inserir as informações. Em relação à aba de patentes e registros, tem que ser inseridos os dados sobre essas patentes e registros da sua autoria. Então, é necessário informar, por exemplo, qual que foi a instituição que esse registro foi feito, qual que é o número da patente. Em inovação, devem ser incluídos os dados sobre o desenvolvimento das atividades de inovação,
especialmente dentro do campo tecnológico. Então, está mais voltado para o processo de desenvolvimento mesmo, né? Como os projetos de pesquisa e todos os programas relacionados à criação de uma patente, por exemplo. Então, todo o processo de desenvolvimento deve ser colocado em inovação. Em educação e popularização de ciência e tecnologia, devem ser inseridas as produções que foram realizadas visando a divulgação científica. Então, esses itens inseridos nessa parte, eles não podem ser incluídos em outros módulos. Então, deve prestar atenção que o que foi inserido aí tem que ter como objetivo primordial a divulgação científica. Agora, em relação à aba de eventos, nós temos como cadastrar a participação e a organização. Em participação, existem 3 tipos, que é como convidado, quando você foi convidado pela organização do evento para fazer uma palestra, para coordenar ou então para moderar algum tipo de atividade dentro do evento. Outra forma de participação é como participante mesmo, quando você apresenta trabalhos no evento, seja ele por pôster, por painel ou então apresentação oral. E ouvinte é quando você simplesmente assistiu a atividades do evento. Então, é muito importante você cadastrar isso de maneira correta. Já em relação à organização de um evento, é importante informar o tipo do evento, né? E qual que foi a natureza da participação. Se foi como equipe de apoio, se foi como comissão organizadora, coordenação de mesas, entre outros tipos de organização. Mas também é importante que seja preenchido de forma correta. Em relação à aba de orientações, podem ser cadastradas orientações concluídas ou em andamento, tanto de dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografia de conclusão de curso, então trabalho de conclusão de curso de graduação, iniciação científica, também supervisão de pós-doutorado, ou então qualquer tipo de orientação de outra natureza, elas devem ser inseridas nessa aba de orientações. Em relação às bancas, também é importantíssimo registrar a participação em bancas de trabalho de conclusão ou então de bancas de comissões julgadoras. E por fim, nós temos a aba de citações, que permite o cadastro manual dos índices de citação do proprietário do currículo em 3 bases padrão, que vai ser a Web of Science, a Cielo e a Scopus. E também permite o cadastro de uma 4ª base de citações de escolha do autor. E aí, no final disso tudo, quando você terminou de atualizar qualquer tipo de informação no seu currículo, é extremamente importante que você envie o currículo ao CNPq, clicando nesse botão enviar, localizado no canto superior direito na página. Vai aparecer uma janela em que você precisa selecionar a caixa que você leu e está de acordo com o termo de adesão e compromisso da plataforma Lattes, e em seguida você clica em enviar ao CNPq. Geralmente, essas alterações também levam em torno de 24 horas para aparecer no currículo. Agora, sobre como exportar o currículo Lattes. Para fazer a exportação do currículo, nós temos que clicar nessa opção de exportar, que está presente no menu secundário. Vai abrir uma janela solicitando qual formato você deseja, esse RTF, que é geralmente onde você consegue editar em processadores de texto, como o Word, ou então o XML, que é um formato usado para importar em bancos de dados. Em seguida vai aparecer essa janela, onde você consegue selecionar quais informações você deseja que esteja presente nesse currículo exportado. Já vem algumas caixas selecionadas como padrão, mas você consegue selecionar ou desselecionar essas caixas. No fim, é só confirmar e exportar o seu currículo. Agora, essa parte da apresentação será sobre os grupos de pesquisa. Então, o diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, ele é constituído por um inventário de todos os grupos de pesquisa científica e tecnológica que estão em atividade no país, sendo que é necessário que exista uma atividade permanente de pesquisa na instituição para que ela participe do diretório, e não o contrário. Então, um grupo de pesquisa é um conjunto de pessoas que são organizadas de forma hierárquica, de acordo com a sua experiência e também o destaque como uma liderança científica. Então, vai incluir os dirigentes, os líderes, os pesquisadores, alunos, técnicos,
E esse conjunto de pessoas, elas desenvolvem pesquisas científicas sobre uma ou mais linhas de pesquisa em comum, além de normalmente também compartilhar instalações e equipamentos para realizar essa pesquisa. E os grupos de pesquisa, eles vão estar localizados então em universidades, em instituições isoladas de ensino superior, em institutos de pesquisa científica, em institutos tecnológicos, ou seja, estão em vários locais. E um grupo de pesquisa, além dessa parte do recurso humano que eu falei, do conjunto de pessoas, ele também vai ser constituído pelas linhas de pesquisa em andamento, pelas especialidades do conhecimento, pelos setores de aplicação que estão envolvidos no grupo de pesquisa, por todas as produções científicas, tecnológicas, artísticas também, e todas as parcerias estabelecidas entre esses grupos e as instituições. Então, o diretório dos grupos de pesquisa vai ter todas essas informações. E o diretório, ele vai ter uma base corrente, ou seja, as informações podem ser atualizadas continuamente pelo líder do grupo. E os principais objetivos, finalidades, do diretório dos grupos de pesquisa é ser um instrumento eficiente para que tenha esse intercâmbio, a troca de informações entre a comunidade científica e tecnológica, tanto nacional quanto internacional. Então, o diretório ele consegue proporcionar com precisão e rapidez a identificação dos membros de um grupo de pesquisa, de todos os trabalhos que foram realizados e de todas as linhas de pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Também é uma ferramenta bastante poderosa para que tenha o planejamento e gestão das atividades de ciência e tecnologia dentro do país, e também é um local que consegue manter um histórico de toda a atividade científica e tecnológica sendo desenvolvida pelos grupos de pesquisa aqui no país. E é interessante fazermos um paralelo então sobre o que vai ser a linha de pesquisa, que vai representar um núcleo temático de estudos científicos de onde que vão se originar os projetos de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa vai ser aquilo que tem um roteiro de investigação, que tem um início e um final bem definido, que tem um objetivo específico e que visa a obtenção de algum tipo de resultado, de relações de causa e efeito, ou então de trazer novos fatos em evidência. Então, as linhas de pesquisa, elas são subordinadas ao grupo de pesquisa. Então, um grupo de pesquisa, ele pode ter uma ou mais linhas que não necessariamente precisam estar associadas a todos os seus integrantes. No diretório dos grupos de pesquisa, nós temos que cadastrar apenas as linhas de pesquisa e não os projetos. Todas as informações sobre projetos de pesquisa estão disponíveis no currículo Lattes de cada um dos integrantes dos grupos. Para acessar o portal do diretório, nós vamos na página inicial da plataforma Lattes e clicamos em acessar o portal do diretório. Vamos ser redirecionados para essa página inicial do diretório dos grupos de pesquisa no Brasil. Em relação ao cadastro de um grupo de pesquisa, é imprescindível que a instituição esteja cadastrada e seja autorizada pelo CNPq. Então, ela deve estar atualizada lá naquele cadastro de informações institucionais, o CAD, que eu falei no início da apresentação. O líder do grupo de pesquisa, ele tem que ser previamente autorizado pelo dirigente de pesquisa da instituição, que normalmente é o pró-reitor de pesquisa, ou então o diretor ou o coordenador de pesquisa. E esse dirigente que vai possuir uma senha com a função de cadastrar os líderes e certificar os grupos de pesquisa da sua instituição. Só depois disso que o líder vai conseguir o acesso, através do CPF da senha, que é a mesma do currículo Lattes, ao formulário eletrônico padronizado. Então, o líder, depois que ele for autorizado pelo dirigente, entra na página inicial do diretório dos grupos de pesquisa no Brasil e clica em acessar o diretório. Ele vai para essa página onde ele consegue, então, colocar o seu login e senha, o mesmo do Lattes, e fazer todo o cadastro das pessoas envolvidas nesse grupo de pesquisa. Em relação a buscar um grupo de pesquisa, na página inicial, nós clicamos em buscar grupos. Vai abrir a página de consulta, onde nós podemos inserir o termo de busca
e especificar se quer consultar por um grupo, por uma linha de pesquisa, pelo pesquisador, estudante, técnico, etc. E embaixo nós também temos algumas caixas de seleção para conseguir aprimorar um pouco mais essa busca. No final da página, nós também temos essa opção de filtros, que quando a gente clica, abre uma gama de filtros que podem ser utilizados. Então, por exemplo, por localização, pelo tempo, pela área do conhecimento, pela formação acadêmica, existem vários filtros que podem ser utilizados para buscar um grupo de pesquisa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma busca de um grupo de pesquisa, usando como localização a região Sudeste, Unidade da Federação Minas Gerais e Instituição Universidade Estadual de Montes Claros. E eu apenas selecionei como área do conhecimento Ciências da Saúde, uma grande área, não utilizei nenhum outro tipo de termo para a busca. E com isso, eu consegui verificar que existem um total de 14 grupos de pesquisa na Unimontes sobre essa grande área de ciências da saúde. Uma outra opção que existe no diretório dos grupos de pesquisa é a consulta dos censos. Então, na página inicial do diretório, nós vamos até censos e a gente clica em súmula estatística, que vai fornecer tabelas e gráficos com as informações que vão sintetizar o conteúdo da base de dados desse grupo de pesquisa. E aí nós conseguimos escolher por consultar os censos de acordo com os grupos, com as linhas de pesquisa, pesquisadores, estudantes, etc. Eu trouxe um exemplo onde eu selecionei para ver a súmula estatística de pesquisadores, depois eu selecionei por titulação e unidade da federação. O censo mais recente, até o presente momento, é o de 2016, e aqui ele vai ilustrar a distribuição dos pesquisadores por titulação máxima nos estados brasileiros onde os grupos de pesquisa estão localizados. Então, nós podemos ver do menor para o maior, né? Quando abaixo a página existem as outras unidades da federação, mas aqui vem o total de pesquisadores e a titulação máxima desses pesquisadores. Por fim, as considerações finais. Nós temos que a plataforma Lattes é uma referência, tanto no registro da vida acadêmica, quanto que da vida profissional dos estudantes, dos pesquisadores, e também é uma referência na organização das bases de dados, tanto dos grupos de pesquisa e também das instituições, que consegue reunir todas essas informações em um sistema único, o que facilita muito a padronização e a análise dos dados. Então, por isso que ela vai ser uma ferramenta bastante utilizada para o planejamento, para a gestão e para a operacionalização das mais diversas instituições, como as agências de fomento, fundações de apoio à pesquisa, universidades, institutos de pesquisa, além de conseguir ajudar os órgãos governamentais a formular políticas na área da ciência, da tecnologia e também da inovação. E a plataforma Lattes, ela também é uma fonte de consulta das agências de fomento e das instituições para conseguir avaliar, né, a competência de candidatos a bolsas e também para visualizar a performance profissional e acadêmica dos estudantes, dos professores, dos pesquisadores. Então, é justamente por isso que a manutenção e atualização do currículo Lattes é essencial para todos os estudantes, pesquisadores e profissionais que participam de atividades de pesquisa ou que planejam seguir essa carreira acadêmica. Essas foram as referências utilizadas para a confecção da apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Estou disponível para dúvidas, sugestões e comentários. Obrigada.